Então vamos lá, galeria da nave. Tem esse aqui, né? Urgente, sinal de rádio detectado em Ganymedes. Pode ser sonda alien perdida. 3 Atlas veio resgatar. Escuta esse som aqui, ó. Tá escutando? Parece barulhinho de videogame antigo. O que acontece? Existe uma chance real da gente ver simplesmente isso aqui acontecer, ó. Esse é o nosso sistema solar, esse é o visitante interestelar 3 Atlas. Ele tá agora indo na direção de Júpiter, tá lá, ó, indo na direção de Júpiter, e a gente pode ver isso acontecer. Ele parando em Júpiter. Pensa se a gente vê, Cris, se isso de fato acontece, do visitante interestelar 3 Atlas. Eu quero gozar. Marcelo E existe uma mandou R$50. Bora ver políticos passando por vergonha. Hahaha. Deixa eu só assistir esse aqui, Marcelão. Explicação Aí eu por boto teu trás vídeo. disso. Parar em Júpiter? Parar em Júpiter, a coisa é mais... Detalhe, e que ele foi pra Júpiter já com a trajetória corrigida, hein? Que a Sim, gente sim. falou ontem aqui. Agora, escuta esse som aqui, ó. O que tem a ver esse som, cara? Tá escutando? Parece barulhinho de videogame antigo. O que acontece? Que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui é um sinal de rádio que foi detectado numa das luas de Júpiter. E na época, ninguém deu muita bola pra isso. Só que a gente foi atrás, a gente foi a fundo. E o que a gente vai revelar aqui pra vocês hoje, vocês não vão ver em nenhum lugar. Porque isso me custou o dia inteiro pregado na frente desse computador. Breaking news. Breaking news total. A tela de vocês vai ficar quente, quentinha, pegando fogo. Richard, afinal de contas, o que tá acontecendo? Devemos correr pras montanhas. Em primeiro lugar, pessoal, se liga nesse registro magnífico. Isso aqui é um time-lapse mostrando ele, o visitante interestelar 3 Atlas, pego pelo usuário Astrofergo. Olha que lindo, magnífico. Aqui a gente já não vê mais cauda, nem mesmo o jato pra frente, né? Tá meio estranho. Cada dia ele se mostra Tá diferente. meio apagado, né? agora? Cada dia... Cada dia se mostra diferente. Mano, impressionante como é que ele induz a galera. Eu tava lendo aqui os comentários do último react que eu fiz. Porque eu falei que a galera que segue ele é tudo otário. Aí o pessoal ficou puto, veio me xingar aqui no vídeo aqui do Raimeverso. Sabe o que é interessante disso tudo? É que tipo, todo mundo ficou xingando de volta, mas ninguém atacou os argumentos, né? O argumento em si ninguém viu, ninguém falou nada. A única coisa que apareceu foi a galera xingando, só isso. Argumento que é bom nada, né? O que é clássico de uma seita. E isso também é outra coisa interessante. Várias vezes, várias outras pessoas que reagem aqui, os vídeos que eu faço, sei lá, tu pega aí Jaquetinha, galera aí no geral, eles também não xingam. Dando como exemplo, eles xingam, aí fala que a audiência aqui é tudo cambada de otário, cambada de Zé Ruela. O que a galera daqui faz? Só cai na gargalhada, ri. Fala, mano, nada a ver isso, velho. O cara tá xingando ali e tal, não sei o quê. A galera que cai na gargalhada, sabe por que a galera cai aqui na gargalhada? Porque ninguém liga pra essa coisa, só vira entretenimento, entendeu? Tipo, eu mandei superchat, então eu sou fodido, que não sei o que. A galera só cai na gargalhada. Sabe por que a galera só cai na gargalhada? Porque não tem seita envolvida. O pessoal sabe que eu posso às vezes xingar, às vezes eu tô normal, às vezes eu posso falar merda, às vezes eu tô falando sério, às vezes eu tô falando da minha área específica de astrofísica, às vezes eu tô falando de áreas que eu desconheço. Então o pessoal entende, não tem nenhuma seita. Certo? Agora, vá lá e fala o que eu falei, de chegar e dizer lá, ó, cambada de otário que fica acreditando em qualquer merda, entendeu? O cara não é a área dele, não sabe o que tá falando, tá sendo desonesto, mentindo na cara dura com fake news e dando essa de, ah não, é só uma opinião minha, fazendo a cabeça de todo mundo. E a cabeça dessas pessoas que ele tá fazendo ali são otários. Se você se sentir mal por eu falar isso, é porque você sabe que você vê. Isso só demonstra mais uma coisa. Isso só demonstra a verdade. É porque você é otário mesmo de seguir esse cara. É simples assim. Entendeu? Uma pessoa que se sente ofendida por esse tipo de comentário, ela só se sente ofendida quando ela tá ligada a uma seita. Uma seita. Sabe? Uma seita. Já viu filme de ficção? Você já viu esses filmes
de ação policial, não sei o que e tal, que os caras vão lá e porra, aí tem uma seita, muitas das vezes é uma seita religiosa, não precisa ser necessariamente religiosa não, mas tem uma seita ali com um grupo de pessoas que seguem um líder, aí você vai lá e fala mal do líder, os caras, você já jogou Far Cry 5? Na verdade toda a história do Far Cry é mais ou menos a mesma coisa, né? Você já jogou Far Cry 5? O início do jogo, que você cai lá no meio, você chega de helicóptero lá na cidade, tem os caras ali e tal, fica todo mundo defendendo. Mano, se você se sente ofendido por eu ter chamado você de otário por seguir esse cara, você faz parte de uma seita e você não percebe. Simples assim. Ele se mostra diferente. Lembrando... Ligou o modo de economia de energia. Aqui, ó, um exemplo prático aqui, ó. Cada dia o 13 atos se mostra diferente. Ele sabe que não é isso. Ele não é burro. Ele não é burro. O Rich não é burro. Ele é um cara inteligente. Ele não é burro. Tô falando sério, não tô zoando não. Ele não é burro. Ele fala isso que é pra poder manter, alimentar essa seita que ele criou ali, que dá dinheiro, que tem view e tal. Porque ele sabe muito bem que isso daqui, sendo um vídeo, um frame sendo realizado para colocar num vídeo, esse frame não é longa exposição. Longa exposição fica a câmera aberta detectando mais luz. Longa exposição detecta a cauda. Se você tira uma foto rápida para ser frames de um vídeo, você não vai conseguir detectar a cauda. Isso é meio que óbvio, tipo primeira aula de fotografia de casamento, se você quiser ir fazer aula de fotografia. Isso é uma coisa óbvia, mas ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele quer manter alimentado ali. Não, vamos botar esses otários tudo aqui para continuar me acreditando aqui e tal, um mistériozinho. Não vejo 13 Atlas hoje. Agora compre meu curso sobre tempestades solares e evite que você tenha parada cardíaca, porque você precisa se proteger das tempestades solares. Modo de economia de energia. Lembrando que já tá dando para ver esse objeto porque ele ganhou muito brilho. Tá dando para ver esse objeto porque ele tá próximo de chegar no seu ponto de maior aproximação com a Terra, né? Que vai acontecer agora. Mentira, Far Cry 2 não tem a mesma história. Grudiano refutado. Cara, pior que o Far Cry 2 eu não joguei. Não, mas assim, eu não joguei, mas eu vi ali como é que funciona. O 4, o 5 e o novo eu joguei. E os 3 é mais ou menos, só mudam uns detalhes ou outros, mas a história no geral é a mesma coisa, velho. Em dezembro, no dia 19 de dezembro. E aí, por conta disso, ele tá ficando cada vez mais nítido pra gente observar. E já tá dando Jader pra mandou observar R$5. O problema é o nível das telescópio... pessoas. Olha um exemplo. Deixa eu ver. Covid para poder fazer. Criaram enchente para poder fazer. Criaram granizo ontem em Erechim. Assim? Pô, você tá funcionando um lado, vai estragar o corte. A mulher afirma aqui que criaram a chuva de granizo. O quê? Para poder fazer. Criaram enchente. Claro, mano. Os caras criaram as enchentes. Inteligente. Eu tô vendo, tá surgindo muita imagem de telescópio amador por aí. Tá dando pra ver com telescópios inteligentes. E como você sabe que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, tá aqui, ó. Liga nisso. Esse é o 3A. As imagens, isso é outra coisa também que ele sabe disso, cara. E, mano, chega a ser engraçado, fica dando só vontade de rir, mano. Porque ele sabe disso, mano. O Richard não é uma pessoa burra, cara. É um cara legal, ele é inteligente. Ele sabe disso. As fotos dos telescópios amadores são melhores que a da NASA. Bom, aí você pega uma timeline aqui para entender. Pega uma timeline. Vamos voltar em 2 de julho. Na época ali da descoberta do 13 Atlas. Nenhum telescópio amador conseguia tirar foto, né? Por que não conseguia? Porque o negócio estava distante pra caralho. 4,5 unidades astronômicas de distância. Quem é que conseguia tirar as fotos? Telescópios profissionais, Keck Observatory, 10 metros, VLT, 8 metros, James Webb, Telescópio Espacial Hubble, Gemini, 8 metros, só telescopão gigante. Não tinha nenhuma pessoa com telescópio amador conseguindo tirar foto de 13 Atlas. Não sei se vocês lembram disso. Já se esqueceram? Tem 3 meses. Eu sei que o brasileiro tem memória curta, mas pô, são só 3 meses. Vocês não lembram que não tinha ninguém tirando foto? Era só telescópio profissional? Daí a galera chegou
né, os astrofísicos chegaram, falaram: galera, quando estiver próximo do periélio, não vai dar para observar com os telescópios profissionais, porque ele fica atrás do Sol. A separação, se chama elongação solar, que é o ângulo entre o objeto e o Sol. Ele é muito curto, mesmo que esteja passou atrás do Sol, mas mesmo que já esteja num certo ângulo, afastado do Sol, ainda assim você não consegue observar com telescópios profissionais, porque o zoom deles é muito grande. Então você destrói o detector se você apontar ele na direção solar. Esse alongamento que é do objeto com o Sol tem que estar um pouco acima de 30 graus, pelo menos, para que você aponte o telescópio, digamos aqui olhando a minha webcam, nessa direção que o objeto está aqui e o Sol meio que está vindo daqui, sabe? E não diretamente. Entende a ideia? Então você consegue ver isso pelo menos na partezinha do pôr do sol ou do crepúsculo, que ainda tem um pouco de luz solar, né? Porque a ideia é de você observar quando está de noite, né? Então o sol abaixo de 18 graus no horizonte, que é o que a gente chama de noite astronômica. Noite astronômica não é quando o sol se põe, é quando o sol está abaixo de 18 graus do horizonte. Então, horizonte 0, baixa 18, o Sol tem que estar abaixo de 18. Isso é o que a gente chama de noite astronômica, porque aí não tem nenhum tipo de luz subindo ainda para pegar a nossa noite ali e atrapalhar um pouco, que é a luz zodiacal que a gente chama. Né? Isso funciona um pouco diferente quando é telescópio espacial, mas aí é outra história para discutir. Então, quer dizer, todo mundo falando, quando chegar próximo do periélio, não vai dar para observar com os telescópios profissionais. Mas aí vai dar para fazer o quê? Observar com os telescópios amadores. Só que em vez de já que a gente não vai dar para observar com os telescópios profissionais, isso foi a NASA que falou e o Richard falou isso. Ele fez vídeo falando disso. A NASA disse que vai tentar com Perseverance, com as sondas em Marte, né? A gente vai tentar, vamos colocar tudo que a gente tem disponível lá para tentar observar, já que ele está atrás do Sol em relação à Terra e não dá para apontar. Telescópio espacial, James Webb, Hubble, VLT, Keck, Gemini, SOAR, os maiores telescópios do mundo, a gente não consegue apontar. Vamos tentar lá com as navezinhas lá, que são câmeras, não são telescópios. Vamos tentar. Aí veio o Avi Loeb e disse: essas imagens que eles vão tentar serão as melhores imagens já realizadas. Aí o Richard foi lá e fez um vídeo dizendo: a melhor imagem da NASA são essas imagens das sondas, né? Das câmeras de satélite. Aí se instaurou na internet todo mundo falando isso. As melhores imagens são essas lá da HiRISE, da sonda que observa Marte, não sei o que. Todo mundo começou a falar isso. Só teve um cara, porque até o Serjão falou isso. Que as melhores imagens da NASA ia soltar. Só teve uma pessoa que falou que não seria. Eu. Aí como é que a galera trata? O Ryan é o sabichão que sabe de tudo, né? Na verdade eu só sei o básico, que é física e matemática. Eu só fiz a conta ali simples e falei: meu irmão, essa porra não vai ser a melhor foto. É só você fazer a conta, velho. Só teve eu no YouTube falando isso, que não seria essa a melhor foto. Foi todo mundo no papinho lá. Que se instaurou, o famoso boato que se instaura na internet. E ninguém, é impressionante como ninguém verifica, cara. Ninguém vai atrás de verificar, não. Um bagulho que eu levei 10 minutos de verificação, velho. 10 minutos, mano. Você não precisa ser especialista, não. É pegar a escala de pixel ali do detector. Quantos quilômetros por pixel, qual é a distância. Cara, é um bagulho muito simples. De continha de padaria, velho. Conta de padeiro. É continha simples. E aí você vê lá, essa imagem não vai ser boa, cara. Essa imagem não vai ser boa. E aí você vai e fala: galera, essa imagem não vai ser boa. Aí quando sai a live, o que acontece? Todo mundo fala: nossa, não era pra ser a melhor imagem. A NASA é uma monstra. Pô, bilhões de dólares gastos e sai essas porcaria parecendo uma luz de poste no meio de uma névoa. Aí você pega um vídeo meu de 2 meses atrás, eu falo: galera, vai ser só um bagulhinho, uma luzinha assim, uma luzinha brilhando, difusa, com um rastro assim pro alto. 2 meses atrás eu falando isso. Aí agora qual é o discurso? Que os telescópios amadores de pessoas
amadoras, que eu nem gosto desse termo, porque amador fica parecendo que é algo ruim, e não é. É só porque não é profissional no sentido de ter um salário para fazer aquilo ali, entendeu? Eu nem gosto de usar esse termo amador, porque eu não acho que isso seja amador. Porque ela carrega essa denotação de ser amador, é ruim, é uma coisa qualquer, e não é verdade. Não se esqueça que o 2 Boros foi descoberto por um astrônomo amador. Entende? É só porque você não está recebendo, não é um emprego, tu não recebe um salário para fazer essas coisas. Aí chama de amador. Mas pode ser tão profissional quanto qualquer profissional, esse que é o ponto. Aí agora se instaurou essa ideia, né, de que astrônomos amadores têm fotos melhores que a NASA. Porra, é óbvio que tem fotos melhores que a NASA. Os telescópios estão inoperantes para apontar para o negócio. Cara, tá lá, velho, não tem mistério, velho. Tem vídeo meu 3 meses atrás falando, ó, galera, só a partir lá do final de novembro, início de dezembro, que vai ter separação angular. Eu mostrei a tabela, velho, com as contas ali, contas realizadas, não é fazendo a conta, eu mostrei só o resultado. Já que o pessoal não gosta muito de matemática, acha difícil, então eu só mostrei o resultado, só falando, ó, galera, que a partir dessa data já dá para observar com o Hubble, a partir dessa data já dá para observar com o James Webb. E tem essa janela aqui, que é a passagem do 3 atos por trás do Sol, que não vai dar para observar, não tem como. Se você apontar o James Webb, vai estragar o telescópio, se você apontar o Hubble, vai estragar o telescópio, se você apontar o GMT, o GMT não, porque ainda não está pronto, se você apontar o VLT, se você apontar o Keck, se você apontar Las Cumbres, se você apontar Gemini, SOAR, quantos telescópios eu já falei aqui? Qualquer telescópio desses profissionais, se você apontar, vai estragar o telescópio. O que você pode fazer só é com imagens de telescópios amadores. Porque telescópio amador é telescópio de 10, 15 mil reais, estragou, tu vai lá e compra outro. É diferente de você apontar um telescópio de 1 milhão, de 10 milhões de dólares. Ou o James Webb, que custa 10 bilhões de dólares. Você vai jogar 10 bilhões no lixo. Porque meia dúzia de Zé Ruela, de seita religiosa da ufologia ali no meio, fica, não, porque a NASA não quer apontar, porque ela esconde os alienígenas, e aí fica só essa foto, tipo... Esse Atlas pego pelo telescópio Dwarf, tá? Quem pegou foi o Paul Craggs, imagem recente, mais uma imagem aí fresquinha, pra deixar a tela de vocês quente, pegando fogo, Sabe tá? que eu não me conformo? E qualquer telescópio caseiro, você vê amador, Sim. fez uma foto melhor do que a da NASA. Todo mundo fala isso, né? E olha que interessante esse registro. Quem mandou pra gente foi o Edson, tá? Inclusive um salve, Edson Crepaldi. Ele falou, Richard, dá uma olhada nisso, é o canal da SICTEC, que é Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia. Eles fizeram observação do 3 Atlas. Nesse aqui, usando outro telescópio inteligente, que é o Seastar S50, tá? Se liga, eu vou deixar o link do canal para vocês darem uma olhada aqui embaixo. Eles tentaram fazer esse registro e conseguiram. Não é o com seu, sucesso. Exatamente, esse é o mesmo telescópio inteligente que a gente usa. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, agora está chegando o fim de ano, quem quiser adquirir um telescópio inteligente como esse, o Seastar S50, já é suficiente para pegar ou Dwarf. Os links eu vou deixar aqui na tela. Você aprova o Seastar? Aprovo tanto o Seastar quanto o Dwarf, são 2 telescópios inteligentes, tá? Esses 2 telescópios... O melhor são os comentários, velho. Os comentários do último react que eu fiz aqui foi a galera dizendo assim, o Jaime tem inveja. Porra, mano, você acha mesmo que eu vou ter inveja da... isso não faz nem sentido. Eu vou ter inveja de não conseguir ser, digamos, uma pessoa controladora, é isso? É isso que você tá me dizendo? Porque seria inveja disso. Se é um cara íntegro, entende? Se é um cara inteligente, um cara, sabe? Um prêmio Nobel, entende o que eu quero dizer? Porra, vários artigos científicos postados, incríveis descobertas, medalhas de premiações, e aí faz uma live, bota 10 mil pessoas, aí eu até entendo você chegar e usar o argumento de inveja. Agora, com base no que eu tô falando, você dizer que isso é inveja, então você basicamente está dizendo que eu tenho inveja porque eu não consigo controlar a narrativa de 10 mil pessoas que não pensam porra nenhuma numa live e insinuar para elas o direcionamento do que elas devem pensar.
É basicamente isso que você tá dizendo, velho. Então, beleza. Eu não consigo, velho. Realmente, eu não consigo ficar mentindo aqui, olhar aqui pra câmera e ficar falando merda. Eu não consigo fazer isso, velho. Não consigo ficar mentindo. É inveja disso? É inveja de não conseguir mentir? Parece que os caras são doidos demais, velho. Falam uns troços que não... É doido demais, velho. São muito fáceis de serem utilizados. Ele faz meio que tudo pra você. Você só fala o que você quer observar e ele vai apontar automaticamente no céu pra você. Vai fazer o registro. Ele é automático, né? Isso, ele é todo automatizado. Comprando através desses links, você está comprando com a garantia do YouTube, do Mercado Livre, da Shopee e ainda por cima tá dando aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Sabe o que dá mais força também pro canal? O quê? O like. O like, né? Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, taca o dedo no like, porque o que vocês vão ver agora, vocês não viram em nenhum lugar, tá? Isso aqui foi uma pesquisa pesada que a gente fez. Furo, Galeria do Meteorito. Então, taca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vira membro também, vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Agora, sem mais delongas, Cris, o que é isso? Que ideia foi essa? Antes de mais nada, o Ray Astrophotography também conseguiu fazer um registro incrível e muito intrigante do 3 Atlas, e eu já vou mostrar pra vocês, mas antes eu tenho que falar disso. Mano, o Ray Astrophotography já até chamou de cometa, velho. Vocês vão criar conspiração com ele também? Fala lá agora que ele foi comprado pela NASA! O Ray, is it really a comet? I took a picture! Agora, velho, Ray's Astrophotography foi comprado pela NASA. Já está começando a dizer que é cometa. Lembra que a gente falou, Cris, do ajuste fino que o 3 Atlas fez? É que se ele não fizesse, ele ia acabar caindo pra Júpiter. Não ia cair pra Júpiter. Na verdade, ele ia passar dentro da esfera de Rio, que é o ponto onde o poder gravitacional de Júpiter ele é muito influente. E aí já ia mudar a rota dele. Isso. Não, na verdade, ele ia passar fora, Ele ia passar fora da esfera de Rio. E aí, com aquela mudança sutil, uma mudança muito sutil que aconteceu nele, pode ter sido natural ou não, a gente se ele não for sabe. um objeto natural, foi uma coincidência. Se ele for um objeto artificial, pensado, programado, faz todo sentido. Mas... Por quê? Só explicando aí, dar uma recapitulação pro pessoal. Se ele passar bem agora, onde ele vai passar depois dessa correção, que ele fez lá perto do Sol, aí o que ele pode fazer, caso ele seja algo alienígena? Se ele for algo alienígena, é o ponto perfeito para ele deixar sondas ou até fazer alguma manobra. Ele vai ter acesso ao ponto de Lagrange, Brunão! Que é um ponto de estabilidade. Brunão, você que é astrofotógrafo, tem um telescópio profissional com uma rodela de filtros ali, né? Aqueles filtros LRGB, né? Tira foto do céu em várias exposições. Me responda, é uma coisa muito simples, para você ver como é que, ó, você tá ali com o telescópio e tal, não precisa de faculdade de astrofísica nem nada, é só na prática você vê isso. Uma foto que você tira de uma nebulosa, digamos, ou tal, se você tira a foto com uma galáxia, se você tira uma foto com 30 segundos de exposição, ela vai ter menos detalhes do que uma foto com 180 segundos de exposição. Concorda comigo? Você mesmo que faz as fotos, você não já percebeu isso? Uma foto que você tira de 15 segundos vai ser diferente de uma de 180 segundos, concorda? Então é muito simples eu chegar para você e dizer, olha, vai ter foto do 3 Atlas, principalmente pelos amadores, que está tirando com 10, 15 segundos de exposição, que não vai detectar cauda. E vai ter fotos que a galera vai chegar e vai fazer várias exposições, digamos, de 120, 180, fazer um empilhamento bonitinho em diferentes filtros, e aí a cauda vai aparecer. Não é perfeitamente entendível? Aí agora o cara tem telescópio, me fala no vídeo que o cometa ele se comporta de maneiras diferentes, é uma grande anomalia. Porra, hoje tem cauda, amanhã não tem. O que será que semana que vem vai acontecer? Na verdade é que são motores que ligam e desligam, por isso que às vezes aparece cauda, às vezes as caudas somem e tal. O cara tem telescópio, ele sabe disso, velho. Só a única coisa que dá pra concluir é que ele tá mentindo mesmo na cara dura, velho. Você não precisa ser nenhum astrofísico pra entender isso, velho. Onde você deixa satélites, onde você deixa sondas, elas vão ficar ali paradinhas, bonitinhas, seguindo, no caso, Júpiter. Tá? Você vê que coincidência?
Foi natural? Se foi natural, isso aqui foi a maior coincidência da história, e justo com 3 Atlas. Estranho que se a gente fosse planejar uma missão, a gente planejaria justamente para passar nesse lugar. Agora, Cris, seguinte. Ele fez essa mudança sutil, seja ela natural ou não, tá? Mas ele fez essa mudança sutil que faz com que ele passe num ponto perfeito em Júpiter de estabilidade gravitacional. E esse rasante acontece agora, em 16 de março de 2026. Só que a coisa fica ainda mais interessante. Será que ele está numa missão de resgate? Porque, como eu disse para vocês, eu vou mostrar novamente. Se liga nesse som aqui, ó. Bizarro, né? É muito estranho, parece uma coisa meio de modem, assim, aqueles modem antigos. É muito bizarro. É muito bizarro. Parece aqueles modem antigos quando a gente entrava na internet. Esses são sons, tá, que foram registrados lá em Ganymedes. Lá em Ganymedes. Ganymedes é uma das luas de Júpiter e é essa lua lindona aqui, ó. É um dos satélites galileanos, né, que tem ali os 4 satélites que foram descobertos por Galileu, né, e quando a sonda Juno, aquela que o Aviloib disse que poderia interceptar o 3 Atlas, ela passou por Ganymedes, isso em 26 de dezembro de 2020, ela detectou um sinal, tá, que durou 5 segundos, na frequência de 3 MHz a 40... Esse som é real mesmo, Jaime? Então, cara, é isso que eu falo. Ele não mostra as coisas. Ele não explica as coisas de fato. Então as pessoas as pessoas que assistem o canal dele não assistem para entender o assunto. Elas assistem pelo entretenimento ou para ficar ouvindo em formato de notícia. Igual o Jornal Nacional. Você aprende alguma coisa assistindo o Jornal Nacional? Não. Você só fica ouvindo as notícias assim e tá... É a mesma coisa ali. Você não está aprendendo nada. Entende? E o que eu quero dizer com isso? Ele só taca o negócio e dane-se. Ele não fala se isso é um som real, se é um som real ou se é sonificação. Vocês conhecem sonificação? Igual o pessoal sempre faz sonificação de ondas de rádio, buracos negros e tal. Sonificação você pode fazer de infravermelho até do visível. Você pega as cores visíveis e faz a sonificação. Você não sabe se aquilo ali é sonificação, você não sabe qual foi o sistema utilizado de sonificação, como foi feita a reconstrução, você não sabe nada, e ele não vai explicar. Ele não vai explicar. E se você quiser saber, você vai ter que pesquisar na internet como é que foi feito. Porque aqui, ó, olha o que ele está falando aqui, ó. 41 MHz, tá? Que durou 26 de dezembro de 2020. Ó. Ela passou por Ganymedes. Da Juno, aquela que o Aviloib disse que Juno poderia interceptar o 3 Atlas. Ela passou por Ganymedes, isso em 26 de dezembro de 2020. Ela detectou um sinal, tá? Que durou 5 segundos, na frequência de 3 MHz a 41 MHz. Olha o que ele falou. A sonda Juno passou ali perto de Ganymedes e detectou um sinal de 3 e quanto? 5 segundos, na frequência de 3 MHz a 41 MHz. Na frequência de 3 MHz a 41 MHz. Isso explica alguma coisa? Vocês entenderam alguma merda? Entenderam alguma coisa? Aí ele bota aquele áudiozinho ali e fica parecendo que é isso. Isso é típico de conspiração. Isso é típico de conspiração. Pequenas verdades unidas por grandes mentiras, lembra? Típico de conspiração. Pega um negocinho, mostra, fala qualquer coisa difícil porque ninguém pesquisa mesmo, ninguém entende porra nenhuma. E foda-se, todo mundo vai acreditar em você pelo carisma e acabou. Detalhe, isso é muito próximo do que a gente conhece como o nosso sinal de rádio FM, tá? Qual foi a explicação na época? E como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, tá aqui o estudo científico mostrando essa evidência desse sinal, tá? Ó, aqui, ó, o sinal que eles falaram que foi explicar encontrado isso em Ganymedes. Na época, a explicação, sabe qual que foi desse sinal? O Cyclotron Maser. Cyclotron Maser é o seguinte, é a aceleração que acontece de elétrons nas linhas de campo magnético. E por incrível que pareça, isso acontece aqui na Terra, tá? Aqui na Terra a gente tem as linhas de campo magnético da Terra, isso inclusive está lá no nosso curso sobre tempestade solar. O link inclusive para o curso está aqui na descrição. Mas aí o que acontece?
Principalmente por conta da atividade solar, a gente tem elétrons que viajam numa velocidade muitas vezes relativística, próximo da velocidade da luz. Eles pegam carona nas linhas de campo magnético da Terra e começam a fazer uma espiral. Com isso, eles aceleram todas as frequências ali e emite como se fosse um sinal de rádio mesmo, tá? Então, a Terra tem isso. Então essa foi a explicação natural. Só que tem uma diferença, Cris. Alguém entendeu alguma coisa? É isso que eu falo, mano. Coloca qualquer explicação ali que ninguém vai entender e ninguém vai correr atrás de tentar entender, não, velho. Com a Terra, esse sinal de rádio do sistema Cyclotron-Maser, ele acontece de 20 kHz a 800 kHz. Não chega a 1 MHz, tá? Ele é de 20 kHz a 800 kHz. E lá em Ganymedes, o que eles viram? Eles viram até 41 MHz. É bem diferente, né? Aí eu pensei, tá, mas pode ser que lá seja diferente por ser um sistema ligado a Júpiter, o maior planeta. Vocês têm noção que ele tá falando sobre frequência da onda? E daí que... Quando a gente chega em ondas de rádio, muitas das vezes a gente fala em termos de frequência em vez do comprimento de onda. Tá? Mas quando você pega luz visível, infravermelho e até mesmo muitas das vezes micro-ondas, né? Ondas de rádio também, muita parte da astronomia fala, é porque ali não é exatamente astronomia. Já vou explicar. Na astronomia em geral a gente utiliza comprimento de onda, mas você pode usar frequência. Comprimento de onda e frequência estão relacionados. Então você pega, digamos, o violeta ali, o finalzinho do visível antes de chegar no ultravioleta, só para a gente marcar aqui, em nanômetros, 350 nanômetros, é o comprimento de onda da luz. Comprimento da onda se propagando. 350 nanômetros. O que faz a diferença das cores é esse comprimento de onda. Então, quando você vai para o verde, 500 nanômetros. Quando você vai para o vermelho, 600 nanômetros. Então, o comprimento da onda está se alargando. Então, são ondas mais largas. Quando você vai para infravermelho, você já está ali 650, 700 nanômetros, 1000 nanômetros, 1500 nanômetros, 2000 nanômetros, 5000 nanômetros. Você está indo embora no sentido do vermelho, até chegar nas ondas de rádio. Então 15.000, 20.000 nanômetros, 50.000 nanômetros, 100.000 nanômetros. Estou usando só o nanômetros, mas quando você vai para comprimento de ondas muito largos, a gente começa a utilizar outras unidades de medidas ali, outras abreviações, na verdade, né? Em vez de usar nanômetro, a gente pode usar milímetro, que já são ondas bastante largas, entendeu? Em vez de ficar falando 100.000 nanômetros, entende? É muito zero. Aí você começa a falar ali, submilimira, né? Ondas milimétricas, submilimétricas. Aí já passa a usar milímetro. Só que em ondas de rádio, frequentemente, por conta de tecnologia, em vez de descrever em termos do comprimento de onda, historicamente a gente sempre usou como frequência. O inverso do período. Frequência. Então, você, em vez de descrever a onda em termos da frequência, você pode escrever em termos em termos do comprimento da onda, você pode escrever em termos da frequência, né? Então você vai botar aqui, ó, espectro eletromagnético. Ó. Frequência. Aqui, ó. Comprimento de onda. Frequência, tá vendo aqui essa frequência? Que é em Hertz. Você pode descrever aqui, tá aqui. Você pode descrever todo o infravermelho, visível, micro-ondas e ondas de rádio em termos da frequência e não no comprimento de onda, que é em metro. Você faz na frequência, que é Hertz. Então você vai ter a frequência da luz visível, a frequência do infravermelho, e tem a frequência de ondas de rádio, não tem nada demais. Só que a forma como ele diz fica parecendo, porque como é uma coisa, digamos, um pouco mais técnica, embora não seja tão técnico,
Mas, embora seja uma coisa mais técnica, as pessoas assistindo fica parecendo que é um negócio, nossa, agora é 5 MHz, 3 MHz, nossa, que 40 MHz. Então fica dando uma ênfase num número, sabe? É equivalente a dizer aqui, não, porque isso aqui é verde, e aí, porra, foi pra vermelho, uma puta merda, olha esse daqui, azul escuro. É a mesma coisa que fala dessa maneira, só que usando esses termos, azul escuro. É o que ele tá falando, só com número. Nossa, era 3 MHz, só que foi para 5, e aí agora 40, uau, é isso aí mesmo, uau, violeta, meu Deus do céu, de azul, agora é violeta, você fica dando ênfase nos negócios que a planta é verde, veja essa cor verde dessa planta, você fica dando ênfase num negócio que não tem sentido, velho. A 800. Explicação natural. Só que tem uma diferença, Cris. Com a Terra, esse sinal de rádio do sistema Cyclotron-Maser, ele acontece de 20 kHz a 800 kHz. Não chega a 1 MHz, tá? Ele é de 20 kHz a 800 kHz. E lá em Ganymedes, o que eles viram? Eles viram até 41 MHz. É bem diferente, né? Aí eu pensei... Tá vendo? Mega! Oh, nossa! Vimos um comprimento de onda de rádio com uma frequência maior que a outra, ou menor que... Oh, não! Em vez de... Era vermelho e foi para azul. Uou! Sei, tá, mas pode ser que lá seja diferente por ser um sistema ligado a Júpiter, o maior planeta. Tá ali perto de Júpiter. Vai que, né? Afinal de contas, foi isso que eles disseram. Só que aí que tá. Tem uma coisa muito... É por aí, Sarevok. É por aí. Ótima analogia. Caralho, galera, isso daqui sempre foi observado como azul. Daí os caras foram lá e viram o quê? Azul claro. Não! Azul claro, meu Deus do céu. Não é azul claro. Muito estranha, porque não é a primeira vez que isso é detectado lá em Ganymedes, tá? Não é a primeira vez que isso é detectado nessa lua de Júpiter. A sonda Galileu, lá em 1996, ela detectou sinal de rádio também em Ganymedes. Também através do sistema Cyclotron-Maser, que também é por conta disso, os elétrons aceleram ali e percorrem as linhas de campo magnético de Ganymedes, que tem a única lua, inclusive, de todo... Mas isso não tem nada a ver com o que ele tá falando, ele tá pegando um tipo de coisa que causa ondas de rádio. Ele tá insinuando a audiência a entender que ondas de rádio é comunicação. Cara, você tem um monte de modos translacionais, rotacionais e vibracionais de moléculas que emitem onda de rádio. Porra, o micro-ondas é o que, cacete? Em 2.4 GHz ali, o que ele faz? Ele vibra as moléculas de água. Você está conversando com a comida, o micro-ondas, quando você aperta mais 30 e dá enter no micro-ondas, o que está acontecendo é um alto-falante ali, tá? Que é? Esquente comida, isso, vai, esquenta, isso, agora a comida está saindo quentinha. É um alto-falante que vai esquentando a comida, não é onda de rádio não, porque onda de rádio é comunicação. Então, porra, o micro-ondas está se comunicando com a comida. Vai, esquenta a comidinha, esquenta. Pô, mano, é absurdo esse troço, velho. É insano, tá ligado? É tão bizarro que é isso, cara. De todo o sistema solar que tem um campo magnético, olha aqui. É óbvio que não. Por que é 2.4 GHz ali na porcaria do micro-ondas? Porque é uma frequência específica que vai fazer as moléculas de água ficarem vibrando. Elas vibram, batem uma na outra, aumenta a energia cinética, aumenta a temperatura e então esquenta a comida. Então quando você pega uma sonda e observa ondas de rádio numa lua, não é uma nave pedindo ajuda pro 3 Atlas, cacete. São moléculas vibrando ali e estão emitindo ondas de rádio. Que legal, né? Só que lá eles detectaram também, só que foi de 30 a 80 kHz. Percebeu? Na Terra, esse sistema, né, de Cyclotron-Maser, ele acontece. Aí o Marcelão ali no chat, qual é a raiva? Eu converso com meu micro-ondas. De 20 a 800 kHz. A sonda Galileu pegou já em Ganymedes de 30 a 80 kHz. Bate, inclusive, com o que acontece ali, aqui na na mesma Terra. faixa, vai. Tá ali. E por que esse sinal detectado pela Juno, agora em 2020,
foi de até 41 megahertz. Ou seja, foi um sinal mais forte, parecido com o que a gente usa para comunicação. Perfeitamente. Foi um sinal muito mais forte, além daquilo... Mano, o exemplo do micro-ondas é perfeito. É perfeito. Olha o que ele tá insinuando pra galera, velho. Galera, isso daqui... Pô, a gente detectou um som, uma onda de rádio que é muito perto da frequência que a gente utiliza para comunicação. Meu Deus do céu, galera, pode ser que seja ET. É uma grande possibilidade. Aí vem alguém e fala para você assim: o micro-ondas usa 2.4 GHz para esquentar a comida. É a mesma frequência do Wi-Fi 2.4 GHz. Aliás, é por isso que quando você liga o micro-ondas e se você estiver utilizando o Wi-Fi 2.4 GHz, a internet cai. Aquilo que a gente vê no sistema natural de ciclotron-Maser, e isso se aproxima muito mais de uma comunicação via rádio. Ali até parece mesmo, pelos barulhinhos ali, parece que eles mudam de escada. Aqui eles conseguiram meio que converter isso que foi detectado, né? Esse sinal de rádio detectado, eles conseguiram converter em som pra gente entender como que foi, ó. Foi exatamente isso. Isso lá em Ganymedes. Parece aqueles barulhinhos de ficção científica e de ficção científica antigo. Muito bizarro. Isso é muito bizarro. Agora, vamos ao que interessa. Quem que está a caminho de passar ali pertinho de Ganymedes? Quem que tá a caminho? Quem tá a caminho? O 3 e Atlas. Só que aí que tá. Ele não só está a caminho, como ele vai passar num ponto perfeito de estabilidade gravitacional em torno de Júpiter. E ele só vai passar por esse ponto porque aconteceu uma mudança de trajetória no 3 e Atlas. Que foi aonde? Aquela do Sol, não foi? Isso. Só que, Richard, essa mudança ela pode ter sido natural. Pode ter sido. Mas ainda tá sem explicação. E como vocês sabem quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, se liga nisso. Esse estudo, eles falam sobre... Mano, não é possível, velho. Você dá a explicação natural, e aí ele vai, mas ainda não tem explicação. Tá, mas eu tô te dando a explicação. Não, mas não tem. Tá, mas eu tô te dando a explicação, é essa daqui. Não, mas não existe. Oh, caralho, mas eu tô te dando a porra da explicação. Como é que você vai dizer que não existe uma explicação que eu tô te dando agora? É nesse nível de doideira, velho. Quando não tem uma explicação, não tem uma explicação! Sobre essa mudança, né, na trajetória do objeto interestelar 3 e Atlas. E olha que interessante. Aqui, eles colocam aqui, ó. No entanto, o efeito das forças não gravitacionais, ou seja, é uma mudança que acontece e não pode ser explicada simplesmente pela gravidade. Isso no 3 e Atlas, tá? Vai alterar os resultados. A partir do, no caso aqui, since the non-gravitational forces are not yet known, ou seja, desde que as forças ainda não são conhecidas. Não, essa força gravitacional não é conhecida. Ah, legal, Richard. Então você está se auto-refutando? Porque você lembra que foi eu que falei pra vocês que não foi detectado ainda porra nenhuma, aquilo ali que são parâmetros de modelo, e vocês disseram no outro vídeo que foi confirmado, detectado, agora você tá lendo que não é conhecido? Que esquisito, né? Bichinho até deu uma gaguejada quando ele leu aqui, ó. Que forças não gravitacionais não são conhecidas ainda. Forças ainda não são conhecidas. Não, essa força gravitacional não é conhecida. Nós prevemos as variações nos parâmetros orbitais, considerando a escala de magnitudes possíveis dessa aceleração não gravitacional. Ou seja, esse estudo eles mostram que de fato teve aceleração não gravitacional. Não, velho, não. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Não, para, velho, para, não. Desisto, cara, não. Aí vocês estão de sacanagem comigo.
Não, velho, não. Não dá, cara. Não dá, mano. Isso se chama analfabetismo funcional, velho. Não tem o que dizer, cara. O bagulho tá escrito. O bagulho, ele lê o negócio e não entende, velho. Ele fala o oposto do que ele leu. Caralho, ele acabou de ler. Aqui, ó. Ó, as forças não gravitacionais não são conhecidas ainda. Não tem medição, não tem nada ainda observado, falando, ó, aqui tá o valor, observei, não tem. Aí, ó, nós prevemos uma variação de quanto que vai alterar a órbita, considerando uma gama de possibilidades. Ó, vamos considerar diferentes acelerações possíveis que poderia ter, porque a gente não conhece, não foi confirmado. Aí ele lê o troço e ele fala o oposto. Não gravitacional, ou seja, esse estudo eles mostram que de fato teve aceleração não gravitacional. Puta merda, cara! Foi que ele acelerou e se afastou do Sol. Isso, ele adianta ali a sua velocidade um pouquinho, se afastando um pouco do Sol, colocando ele justamente onde, Cris? Justamente para passar no ponto perfeito desse negócio em Júpiter. Olha que bizarro. Que beleza. E aí você junta... Aí quando eu falo que a galera que segue ele é otária, o pessoal fica triste. Poxa, a Jaime tá me chamando de otário é você. Porra, olha aí, velho. O cara não consegue entender o básico. Ele pega o livro e tá escrito no livro, 2 mais 2 é igual a 4. Então, galera, olha aqui, o livro acabou de dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Aí você vai falar, porra, mas tá escrito no livro que 2 mais 2 é igual a 4. Não, mas o livro acabou de dizer que não é. Surreal, velho. Junta, tudo bem, teve a explicação daquele sinal lá, muito bizarro que vocês acabaram de ouvir, ter sido algo natural, que acontece igual nas auroras, que a gente tem as auroras, acontece ciclotron maser, Tem muita interferência. que são os elétrons ali, que campo magnético e acaba sendo... Bruno do Galeria Mentir mandou R$9,90. Outro candidato a professor de Sociologia acelerando ondas de rádio. Só que por que esse de 2020 foi diferente do detectado em Ganymede já anteriormente? Que fica dentro do ciclotron maser detectado na Terra. Percebeu? Na Terra vai até 800 kHz. Lá não chegou nem a 100 kHz quando detectado esse mesmo sistema natural lá em 1996. Por que agora chegou a 41 MHz? Isso gera uma suspeita. E olha que estranho, aí surge esse sinal que é diferente dos outros, aí surge o 13 Atlas e vai passar lá pertinho, inclusive faz correção de rota para passar lá. Coincidência? Deixa aí nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Agora, Cris, a coisa fica ainda pior. Um pouquinho pior. Mas dá pra ficar pior, hein? Dá pra ficar pior, tá? Se liga nisso. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o falando desse sinal. Agora, olha isso aqui. Tem algumas palavras um pouco fortes aqui, então não vou ficar dando zoom nisso que está escrito aqui, mas isso é basicamente o quê? Vamos mudar aqui, inclusive, para essa outra página aqui. Vamos deixar o 3 Atlas na tela. Sabe que aquilo que eu acabei de mostrar? Quem quiser pode pausar e dar uma lida ali, tá? Curiosamente, alguém, anonimamente, lá no 4chan, em 2020, dizendo ser da CIA, pode não ser real, tá? Mas pode ser real. Alguém anonimamente, em 2020, dizendo ser da CIA, disse que foi detectado pela NASA uma estação espacial danificada em Ganymedes. E eles só detectaram isso por conta de um sinal, olha, descoberto em 2020. De acordo com ele... Aquele foi um sinal, foi em 2020, tá? E depois isso se repetiu em janeiro de 2021. De acordo com ele, com esse denunciante anônimo, essa estação espacial danificada teria cerca de 280 metros. Detalhe, ele postou isso em 22 de outubro de 2020. 22 de outubro de 2020. O sinal, ele foi detectado em dezembro de 2022. Teve um estudo falando um pouquinho antes, e aquele que eu acabo de mostrar para vocês, esse estudo aqui, ó, ele fala em setembro de 2020, ou seja, alguns dias antes dessa postagem dele falando isso, confirmando essa denúncia toda aí. É impressionante como as coisas vão, as coincidências vão acontecendo. Só que o maior estudo, quando isso ganhou repercussão mundial, saiu só em 2021.
falando sobre esse sinal, e já com a explicação de ser algo natural. E aí fica uma hipótese, tá? Se isso então pode ser algo artificial que já está lá em Ganymede, seja uma estação espacial alienígena danificada ou não, ou sei lá, alguém que chega aqui antes e fala, opa, pode chegar pra cá, ó, vocês podem vir porque aqui a coisa é boa. Por quê? A gente tá falando de uma lua que tem magnetosfera, ou seja, tem proteção, tem oceano de água salgada em Ganymede, sabia disso, Cris? Ou seja, seria um belo lugar para fazer uma colônia. É um belo lugar para fazer uma colônia. Isso sem contar com as outras luas galileanas que a gente tem, Io, Europa, Ganimedes e Calisto ainda por cima. A velocidade de escape, se você fizer uma base por lá, ela é muito menor do que da Terra, porque isso aqui poderia ser até um planeta, sabia? Ganimedes ele é tão grande que ele poderia ser um planeta, só que ele não é planeta porque ele orbita Júpiter. Mas ele é maior do que Mercúrio, para vocês terem uma ideia, tá? Então, a velocidade de escape, ela é muito menor, então se você é uma civilização alienígena e você precisa de água, por exemplo, é muito melhor você pegar nessa lua do que você pegar na Terra, porque para você sair da Terra, a velocidade que você tem que atingir para sair do poder gravitacional da Terra, ela é muito maior. Gasta aqui não. muito mais energia pra gente conseguir lançar um foguete, vai que seja. Ganimedes não. Ganimedes é muito mais fácil de você sair de lá. Você gasta muito menos energia. Tem uma atmosfera tênue com proteção de magnetosfera, de campo Ou seja, magnético. logisticamente é perfeito. É perfeito. Tem uma atmosfera tênue rica em oxigênio, tá? Rica em oxigênio. Tem a proteção de Júpiter, gravitacional e de campo magnético. E ainda por cima tem um oceano de água salgada escondido embaixo da superfície. Mas sabe que você poderia chegar lá facilmente. Sabe que não tem Ganimedes que faz... Acordou? Você tava gritando. Desculpa, vem cá. É porque quando grita dá pix. O brasileiro a gente tem que gritar. Você ganhou Pix? Ganhei, R$10. Puta que pariu. O brasileiro você tem que gritar, você tem que se exaltar, entendeu? Você não pode falar direitinho, senão você é chato. Você tem que tem que transformar em um circo. Entendeu? Faz muita falta. O quê? Os comentários que a gente tem. Os comentários. Por 10 p. Hã? Crescimento você faz pra cá. Galeria Meteorito mandou R$5. 15 Pelo agora, que menos. mandaram mais 5. Minhas contas estão pagas até 2030, graças aos meus meteoretes. Toma aí, R$5 pra você comprar um cafezinho. Beijos meteóricos. Richard. Inclusive, o que vocês estão achando disso? Deixa aqui nos comentários, até porque, Cris, a gente tá de olho nos comentários. Sempre. Um salve pro Eduardo Henrique. Opa, agora sim minha noite tá completa. Richard, o que... Benzinho, chega aí rapidinho. Hein? Ó. Ó, pera aí, rapidinho. Ó, olha só, olha o teste que a gente vai fazer aqui. Não, sério, cheguei rapidinho. Qual que foi a parte que ele falou isso? Em 2000... Descendo. Só que o maior estudo, quando isso ganhou repercussão mundial, saiu só em 2021. Não, ou seja... Desde... Ó. Vamos ver, ó, que a Giovana não é da astrofísica. Certo? Então não é cientista, não é nada. Giovana é da área dos games. Então, ó, vou traduzir para ela, porque ela também não fala inglês. Me rebaixou pra DJ, cara. Não é Não. astrofísica, Não. não fala inglês. Sério. Chega aqui rapidinho. Lê isso daqui. Isso aqui é um resumo de um artigo científico. Aqui. Deixa eu virar aqui pra galera te ver. Isso aqui é um resumo de um artigo científico. O cometa 13 Atlas, também conhecido como C2025-1, foi descoberto em 1 de julho de 2025 pelo Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre, o Atlas, da NASA,
com média de 58 km por segundo de velocidade. Este é o cometa mais rápido entre os 3 objetos interestelares descobertos até agora. Neste trabalho, estudamos a interação do 3 Atlas com o Marte antes do periélio, com o Júpiter após o periélio. Apresentamos também os resultados de simulações dinâmicas da evolução orbital do cometa ao longo de 100 anos, no passado e no futuro. O segredo do marketing. Aprende aí o viés cognitivo. Tranquilo entender isso aqui? Apresentamos também os resultados das simulações dinâmicas, são simulações computacionais. Né? Simulação. Né? Não tem nada demais. Da evolução orbital do cometa, a evolução do cometa para onde ele está indo, ao longo de 100 anos, no passado e no futuro. Para a nossa análise, utilizamos o Rebound, um pacote de simulação de N-corpos para estudar essas situações. Utilizamos o integrador matemático de tamanho adaptativo e coisa técnica aqui, com um passo de tempo de 1 dia para a integração de longo prazo e um passo de tempo de 1 hora para estudar os efeitos dos planetas sobre este corpo durante as aproximações. Observamos um efeito de Júpiter sobre os parâmetros orbitais do cometa que afeta significantemente sua trajetória após o periélio. O impacto de Marte sobre este cometa é mínimo em comparação com o efeito de Júpiter. Isso é consistente com o fato de o cometa ultrapassar o raio de Rio de Marte, mas permanecer muito mais próximo ao raio de Rio de Júpiter nas respectivas aproximações. Eu estou falando isso, por mais que tenha termos técnicos, eu não quero explicar os termos técnicos para você. Eu quero só que você entenda o que o estudo está fazendo. No entanto, o efeito de forças não gravitacionais alterará os resultados. Como as forças não gravitacionais ainda não são conhecidas, prevemos a variação dos parâmetros orbitais, considerando uma gama de possíveis magnitudes de aceleração não gravitacional. Perfeito, é um estudo de simulação, você consegue entender isso? Que é um trabalho de simulação. Aí, olha o que o Richard fala no vídeo dele. Aí presta atenção, e ele coloca o artigo aqui na tela. Aí olha o que ele fala. E não pode ser explicada simplesmente pela gravidade. Isso no 3 Atlas, tá? Vai alterar os resultados. A partir do, no caso aqui, since the non-gravitational forces are not yet known, ou seja, desde que as forças ainda não são conhecidas. Não, essa força gravitacional não é conhecida. Nós prevemos as variações nos parâmetros orbitais, considerando a escala de magnitudes possíveis dessa aceleração não gravitacional. Ou seja, esse estudo eles mostram que de fato teve aceleração não gravitacional. Não foi aquela coisa, não foi que ele acelerou e se afastou do Sol. Isso, ele adianta ali a sua velocidade um pouquinho, se afastando um pouco do Sol, colocando ele justamente onde, Cris? Justamente para passar no ponto perfeito desse... O que você entende disso? Entendi porcaria nenhuma. Tá vendo, galera, como é que é fácil enganar as pessoas? Não, vocês estão vendo como é que é fácil enganar as pessoas? Calma aí, Os termos técnicos embolam as pessoas. Os termos técnicos embolam. E aí a galera não consegue perceber o óbvio. Pra vocês verem, a Giovana não percebeu o óbvio. Eu acabei de acordar. Eu sei, mas eu tô falando assim, isso é comum. Não, volta. É simples. Ele tá Eu lendo. não quero que você explique, eu quero escutar de novo pra Tá, ver vai. se eu entendo o que ele Aquela tá coisa, não foi que dizendo. ele Vai. acelerou e se afastou do Sol. Isso, ele adianta Não, ó. as previsões the non-gravitational a partir do, no caso aqui, since the non-gravitational forces are not yet known, ou seja, desde que as forças ainda não são conhecidas. não, essa força gravitacional não é conhecida, nós prevemos as variações nos parâmetros orbitais, considerando a escala de magnitudes possíveis dessa aceleração não gravitacional, ou seja, esse estudo eles mostram que de fato teve aceleração não gravitacional. Não foi aquela coisa, não foi que ele acelerou e se afastou do Sol. Isso, ele adianta ali a sua velocidade um pouquinho, se afastando um pouco do Sol, colocando ele justamente onde, Cris? Justamente para passar no ponto. Não precisa nem mais ouvir nada. Não colocou ele pra passar do ponto de... Cara, é simples. Como você acabou de ler, isso aqui é um estudo, isso aqui é um trabalho que estuda interação, é de simulação. E ele diz aqui, ó, as forças de maré, as forças não gravitacionais ainda não são conhecidas. Sim. Aí ele tá escrito no estudo que ele leu. Aí ele diz o quê? Que o estudo fez o quê? Força gravitacional, não liderando gravitacional, ou seja, esse estudo eles mostram que de fato teve aceleração não gravitacional. Não foi aquela coisa.
Como é que o estudo mostra que teve aceleração não gravitacional se o estudo está escrito que as acelerações gravitacionais não são conhecidas? Isso se chama analfabetismo funcional. Você lê o negócio porque você sabe ler, você aprendeu a ler, mas você não consegue interpretar. O pior é que as pessoas não percebem isso. Ninguém percebe isso. Tu vê os comentários aqui? Ninguém percebe isso. O exemplo mais prático que eu dei pra galera do chat aqui é eu basicamente pegar um livro aqui, ó. Eu vou aqui, abro esse livro. Eu venho aqui, abro esse livro aqui, ó. Veja benzinho, 2 mais 2 é igual a 4. Eu abro esse livro e leio aqui pra você, ó. Este livro diz que 2 mais 2 é igual a 4. Aí eu vou... Tá vendo, benzinho? Esse livro aqui tá dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Beleza. Aí você lê o livro aqui, Astrofísica de Altas Energias, aí você lê várias coisas técnicas, puta merda, muitas equações, tem muita física e matemática. Aí segundo esse livro aqui, 2 mais 2 é igual a 5. Só que na hora de ler, eu leio o que tá escrito 2 mais 2. Cara, é isso, velho. Não tem, é tão simples, mano. Chega a ser absurdo de tão simples. O estudo tá dizendo que as forças não gravitacionais não são conhecidas. Sim. Então ele vai usar diferentes possibilidades. Eu vou pegar uma série de valores e testar com todos eles e ver todos os cenários possíveis, que a gente não sabe qual é. Aí ele vai e pega o estudo e diz que o estudo provou que existe força não... Mas se é uma simulação, se ele está simulando algo, não quer dizer que seja um fato. Ele está fazendo Sim. a simulação das possíveis. Sim. Isso prova que existe? Não. Foi exatamente. Pior do que isso, o estudo está dizendo que não tem, que não conhece. Setembro Grosso entra. Mandou R$9,90. Pois não foi que ele Galeria da picaretagem é fácil de entender. Peraí. Enquanto o grosso estiver entrando, ou seja, a grana, É que teve um ele pix vai aqui, eu não tô continuar. conseguindo ver. E a grana só entra. Fala agora. Porque o Não, povo pera. assiste. Fala agora. Mas o meu foco ali no que estava sendo dito, que é a última parte do artigo, que ele mesmo citou. Aquele ali é o resumo do artigo. Então, é o abstract. Não, é óbvio, mas o meu foco foi na parte onde disse que é uma simulação, onde não está dizendo que é um fato, estão simulando as variáveis possíveis, trajetórias do 13 Atlas. Sim. É porque forças não gravitacionais, a gente chama de NGA, Non-Gravitational Acceleration. Esses NGAs são o que tira o 13 Atlas da sua trajetória. Na verdade, qualquer objeto. Sim. Ele tem uma trajetória específica. Se você tem uma aceleração diferente, ele tira a tua trajetória. Vou dar um exemplo. Você tem um carro. Você está acelerando. Você pisa no acelerador e você está acrescentando a aceleração. Então você vai mudar a velocidade. Correto? Supõe-se que você tenha forças não gravitacionais ali. Por exemplo, vento. O vento vai ser uma espécie de força não gravitacional. E aí vai te tirar o carro da sua trajetória. Se tiver um vento muito forte, vai jogar você para uma direção diferente. Essa direção diferente vai somar junto com a aceleração que você está aplicando no carro. Então vai tirar você da trajetória. Pode ser um vento que te joga para fora da estrada, por exemplo. Isso é uma força não gravitacional. Ali no caso do 13 Atlas é porque como ele está recebendo a luz do sol, ele está sublimando o material, jogando gás para trás. Esse gás para trás, força de ação e reação. Você joga um gás para trás e você ganha impulso para frente. Entendeu? Igual o nitro. Só que isso é tipo assim, muito pequenininho. Para ser ao ponto de... são pequeníssimas coisas. Agora, ao ponto de mudar a trajetória para dizer que é uma nave, isso seria... É tão absurdo que seria... na prática, isso significa apontar o telescópio e não encontrar mais o 13 Atlas. Que se ele mudou de trajetória, você não acha mais ele. Sim. Você não tem telescópio 24 horas. Sim. Não tem, é impossível, inclusive, você deixar um telescópio 24 horas observando 13 Atlas. Até porque ele poderia ir para qualquer direção. Não, porque a Terra gira, fica dia e noite. Não, sim. Não tem nem como você ficar 24 horas observando. Não, sim. Então, para chegar ao ponto de ser forte o suficiente essa aceleração não gravitacional, que denunciaria, digamos, ser uma nave,
isso significa nem mais achá-lo. Ele sumiria. Sumiu. Ia ficar todo mundo louco com o telescópio tentando apontar e não iria achar mais ele. Porque ele saiu da trajetória dele. A gente só acha ele porque ele se comporta como um cometa. É por isso que a gente acha ele. Você aponta, você pega o telescópio, tanto profissional quanto amador, como é que você sabe onde é que está o 3 Atlas? Você vai pegar um aplicativo que te diz onde que está o 3 Atlas. Esse aplicativo faz uma conta das forças gravitacionais e não gravitacionais. Então essa conta é trajetória de cometa. Aí você fala, ele vai estar aqui no dia tal, no horário tal. Aí você vai, aponta o telescópio, encontrei. É óbvio que você encontrou, é uma conta de cometa. Eu poderia fazer manualmente também, apesar de ser... Se você... Mas como? Como que você ia achar manualmente? Ó, por exemplo, agora, pra onde que tá? Você consegue apontar pro céu onde é que tá o 3 Atlas agora? Não, eu ia precisar de uma bússola, entender de astrofísica, fazer cálculos com base de gravidade. Não dá? Eu não conseguiria te dizer. Com base nas constelações, da onde ele Se você... Da onde... Não, mas sem conhecimento prévio. Não, mas isso que eu tô falando. Então, mas sem conhecimento prévio. Eu não conseguiria. Não é só você, ninguém. Nem eu, nem o Stephen Hawking, não importa, entendeu? Mas se olhar as constelações com base da gravidade da Terra, velocidade da Terra, com base também da velocidade... Mas você não sabe qual é... Atlas. Não, mas você não sabe qual é a direção. Você teria que descobri-lo. Você ia pegar seu telescópio. Antes de eu saber... Não, você não vai pegar nenhuma informação prévia. Então você tem que descobrir. Então você vai pegar o binóculo, observar o céu inteiro. Depois você vai pegar um telescópio e observar cada região. E talvez você nunca descubra. Você só sabe onde ele está. Quando eu digo você, nós. Sim. As pessoas no geral, eu incluso. A gente só sabe onde ele está porque alguém descobriu antes e está te dizendo onde é que ele está. Tá em direção, se você está no hemisfério sul, longitude 46 graus, latitude ao sul 23, você aponta na direção da constelação do Leão, sei lá, estou dando um exemplo qualquer, sabe? Aí a terceira estrela mais brilhante do lado direito, você aponta o telescópio ali, você vai achar. Alguém descobriu antes para te dar essa informação ainda, né? Não, mas é justamente disso que eu tô falando. Já que eu tô falando com base de já ter sido descoberto e você não tem um aplicativo. Agora, pra você descobrir, você tem que dar sorte, não é? Sim, mas aí entra uma outra coisa interessante. Quantos cometas já não passaram? E por não ter telescópio 24 horas, já que a Terra gira, foram perdidos, os humanos não conseguiram. Sim. Mas olha só, vou mudar a pergunta um pouco. Aí olha como é que fica interessante. Digamos que você não tem o aplicativo nem nada. Aí você vai achar onde está o cometa. E eu vou te dar 3 observações do dia 2 de julho. Então, olha como é que fica interessante. Eu vou te dar 3 observações de onde ele estava no dia 2 de julho, no dia 5 de julho e no dia 7 de julho. E a gente está em 28 de novembro. Eu vou te dar essas 3 observações. Você poderia pegar seu telescópio e olhar qual é a posição dessas 3 observações nesses 3 dias, apontar o telescópio e ver se ele está lá. Ele não vai estar lá, mas já é a primeira, digamos, vai estar em algum canto desses 3 lugares, talvez, que ele me deu. Só que aí, olha só a cabeça que você vai... Aí sim é um ponto onde uma pessoa que tenha o conhecimento disso pode achar, mas também não é garantido, diferente de uma pessoa que não entrou, não estudou nessa área, entendeu? Porque se você chega para um astrônomo e dá essas 3 observações de julho, ele faz a conta, se chama método de Gauss, ele faz uma conta e prevê onde é que ele está agora, 28 de novembro, com base naquelas 3 observações lá de trás. E aí ele define um raio, porque o céu é muito grande, mas ele consegue definir um cone de observação. E aí, eu vou apontar, ele vai, se ele é um cometa, aí que entra o lance, entendeu? Se ele é um cometa, se ele é uma nave que se identifica como cometa... Um cometa que se identifica como nave. Se é um cometa e teve 3 observações lá atrás, e eu não posso pegar a informação de ninguém, eu quero saber onde é que ele está agora, sem usar aplicativo nem nada, essas 3 observações, eu vou projetar a órbita dele, o arco orbital, e ele vai me dar uma faixa do céu que não vai ser o céu 360 graus falando, achei. Agora vai ser uma coisa no sentido de, verifique a ascensão reta entre 20 a 50, exatamente, uma região mais delimitada. Que vai ser difícil também, mas
É melhor do que falar acha aí no céu inteiro, nos 2 hemisférios, inclusive, né? Porque pode ser que tu fique a vida inteira tentando achar no hemisfério sul e ele esteja no norte. E aí? Mas foi, de novo, foi o que eu tinha dito antes. Pra quem, num cenário onde o 13 Atlas foi descoberto, você pode usar a rotação da Terra mais a velocidade do 13 Atlas para conseguir encontrar onde ele estava com base da primeira observação. Então, mas aí... Mas foi isso que eu tinha dito antes. Mas, então, aí, agora, para encontrar, você tem que dar então, sorte. mas aí agora voltando ao que a gente estava conversando anteriormente, o meu ponto é, uma aceleração não gravitacional que assim, seja evidência e te demonstre que aquilo ali seja uma nave, isso significa não encontrá-lo mais. Porque você imagina que você tem, em vez de só 3 observações daqueles 3 dias que eu te dei, você tem no mês inteiro de julho, no mês inteiro de agosto, no mês inteiro de setembro, telescópio espacial, NASA, ESA, ESO, pessoas com telescópios amadores, todo mundo observando. Então você tem o arco observacional de 3 meses de onde ele estava e de onde ele está agora. Entende? Então, assim, amanhã você abre o aplicativo e vê onde é que ele está. Se você apontar o telescópio e ele não estiver lá, 2 coisas. Ou você é burro e não consegue apontar, ou é nave. Acontece que as pessoas estão se achando inteligentes demais ao ponto de achar que é nave, em vez de considerar a possibilidade de serem burras e não conseguir apontar um telescópio, entende? Você concorda, filha? Ela tá chutando, tá concordando com você. Ela tá chutando? Tá puta já com os reacts já. Fala, você acordou minha mamãe. Em casa. Não acreditei em nenhuma Deixa eu ver o palavra Pix aqui. do último pronunciamento da NASA. Ficou artificial, soou mal, foto péssima. Concordo. Inclusive, pessoal, quem gosta aí de culinária, de coisas assim, se inscrevam lá no Banquete em Casa. É inscrito Setembro nosso, grosso tem um entra. canal legal também. Já tá em com novembro, dicas aí de cara. Culinária, muito top. Um salve, meu querido. Tamo junto. Agora, querido. Vou ver o marketing digital, o vocês vídeo do também Primo acham? Rico aí. Deixa aqui nos comentários, porque assim, é no mínimo intrigante. Será que a gente só tem que pôr um chapeuzinho de alumínio? A gente que tá vendo coisas. A gente tá vendo coisa? Peraí, pega um sinal lá em Ganymedes. Mano, chega, senão esse vídeo vai ficar gigante, tá com 1h11 já. Nem acabou o vídeo do